E aí, pessoa! Seja muito bem-vindo a esse episódio especial do Agro Resenha em parceria com a Dale Carnegie Training, que durante mais de um século vem melhorando o desempenho individual e de negócios no mundo todo, cara. Os resultados são muito poderosos e se você não ouviu falar de um tal de Dale Carnegie, né? É um tiozinho das antigas que escreveu um livro chamado Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. E se tá nesse negócio há mais de 100 anos, quer dizer que dá certo, né? Funciona, né? Tem que O funcionar. negócio tá funcionando. E nesse episódio nós estamos aqui com Osmar Cunha, que é sócio-diretor da Elo Soluções Agrícolas, cara. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Seja super bem-vindo ao Agro Resenha aqui, cara. Valeu, Paulo. Obrigado, Adriano, Dale Carne pelo convite. Prazer muito grande estar aqui e poder compartilhar um pouco aqui, bater um papo, sei lá. Tomara que a gente agregue aí para as pessoas com um pouco da nossa vivência e inspire alguém. É isso aí, cara. E a coisa boa da Dale Carnegie é que sempre tem o crivo. A gente tava falando aqui agora antes, né, do crivo. Então, quer dizer, se tá aqui é porque foi bem selecionado, né, Dale? É referência, né? Referência. O Osmar conhece há mais de 10 anos, né, Osmar? Exatamente. Uma das primeiras pessoas, quando eu comecei o processo de formação que estava na turma, era o Osmar. Então mesmo? é muito bom estar aqui com ele. Ah, que massa, cara. Aí, ó. Tem história, né? Tem meu? história. Exatamente. Tem história Quando que não nós falta. estava fazendo o Dale, o Adriano estava se preparando para assumir a região. Que legal, massa, cara. legal. E você, como é que tá? Graças a Deus, tudo bem. Estou muito feliz, inclusive, de estar aqui, como eu falei, com um cara que participou aí até da minha história de formação e com você também, pelo trabalho que você faz aí de conectar o agronegócio com as pessoas. Isso é muito importante e tomara que a gente consiga fazer aqui um bate-papo legal para contribuir mais por isso também, né? É isso aí. E eu já quero agradecer aqui, né, cara? Porque nós estamos gravando aqui presencialmente, estou aqui em Goiânia. Obrigado pela recepção. Você, Albenir também, né, que tá aí fazendo as honras da casa, né, cara? E a gente vai aqui bater um papo super legal. E já pra gente começar aqui, Osmar, conta um pouquinho pra gente começar essa resenha, conta um pouquinho da sua história aí, profissional, né, os últimos 26 anos, eu não esqueci, hein, meu? Tá bom de memória. Eu sou natural do Rio Grande do Sul, de Cruz Alta, né? Em 99 eu comecei um trabalho numa empresa que era uma indústria de máquinas de pré-limpeza. Esse início foi num setor de compras, né? E desde então trabalhando nesse mercado que é o pós-colheita, que a gente chama, né? Que é tudo que envolve o grão depois de ser colhido até ele virar alguma coisa. Aquele meio do caminho ali, né? Que é a armazenagem em si. Então, trabalhei nessa empresa por 7 anos, né? Fiquei no setor de compras pouco tempo, logo depois fui para a parte comercial. E aí é a nossa cachaça, vamos dizer assim, né? Quando começa a mexer com vendas. Vendas é um negócio muito legal porque é muito dinâmico, né? Todo dia, você nunca fez tudo que tem para fazer, você sempre tem uma oportunidade nova. E aí isso vai motivando a gente. E dentro dessa mesma empresa veio a oportunidade, então, de vir para o Centro-Oeste. Eu vim para o Centro-Oeste em 2006, em janeiro de 2006. Trabalhei junto a essa empresa por mais uns 8 meses aqui, já estabelecido em Rio Verde, Goiás. Vim para Rio Verde. Na época rodava bastante, Minas, Mato Grosso também. E logo depois, em setembro, outubro de 2006, eu acabei saindo dessa empresa, indo para uma outra empresa, na qual eu fiquei até março de 2008, onde iniciou-se a Elo Soluções Agrícolas, que é o meu negócio até hoje, que é uma empresa 100% dedicada à armazenagem de grãos, à pós-colheita. Então, nós trazemos soluções desde peças de reposição para o dia a dia, aquele dia a dia do armazenador, até projetos novos, novas ampliações de unidades, novas unidades. Fizemos do projeto a execução da obra, né? Estamos estabelecidos em Rio Verde, temos uma filial em Cristalina, Goiás, e outra em Água Boa, no Mato Grosso. Todas essas lojas, então a gente atende o estado de Goiás inteiro,
um cantinho de Minas ali, aquele norte ali de Unai ali, e todo o Vale do Araguaia, que pega de Barra do Garças até Vila Rica, lá no Mato Grosso, que é na 158 ali, né? Passando por Água Boa. Então, trabalhando já há 17 anos com a Elo, mais há 26 anos, como você disse, na parte de armazenagem de grãos. Sim, já algumas primaveras já. Tempinho bom, não é? Mas, cara, eu queria... O legal da gente trocar uma ideia antes é porque a gente vai pegando alguns elementos, né, cara? Essa vinda sua pro Centro-Oeste, assim, eu brinco que a gente tá agora vivendo uma segunda leva, né? Muita gente vindo pro Centro-Oeste para trabalhar com agro, né? Tecnologia e tal. Mas teve essa leva que veio 20, 30 anos atrás, né? De profissionais que vieram para cá porque, pô, de alguma maneira enxergaram alguma coisa, né, cara? Qual que foi o start, assim, para você vir para cá? Porque, pô, imagino que você tava lá no Rio Grande do Sul, né? No seu habitat natural ali, né, cara? Como é que é esse negócio de vir pro Centro-Oeste? Até estava comentando com o Adriano mais cedo, né? Toda mudança que acontece, pelo menos na minha vida foi assim sempre. Toda grande mudança que aconteceu na minha vida, ela veio, antecedeu a ela um problema. Uma crise, uma dificuldade, alguma coisa nesse sentido. E a vinda para cá não é diferente. Em 2004 para 2005, aquela safra 2004, 2005, ela teve suas dificuldades. O agro sofreu. E o agro sofrendo, quem trabalhava junto com ele sofre junto. E o momento, então, que a gente estava vivendo lá, dentro do nosso trabalho e tudo que a gente estava fazendo naquele local, não estava mais confortável, não estava mais quentinho. Entendi. Né? Tava começando a dar um medinho, tava começando a dar um desconforto. E esse desconforto gera coragem, que foi, então, vamos ver o que tem do outro lado do morro, né? Você precisa ir lá para ver. E aí foi que eu convidei fui convidado pela empresa para vir para cá. E transmiti o convite, então, para minha esposa. Nós tinha um filho recém-nascido, 1 aninho. Eu disse, vamos. Eu acredito que lá é o lugar da oportunidade. Vamos lá ver? E aí a gente fez alguns combinados e resolvemos, então, vir de lá para cá. Mas o que motivou, além do convite em si, era esse momento um pouco mais turbulento que estava se vivendo lá, onde as empresas com muito medo, transmitindo esse medo também para quem estava ali na ponta, né? Então isso motivou a gente a vir um pouquinho mais longe. Legal. É interessante que a gente estava falando sobre isso, sobre como o Osmar lida com as situações. E lá no treinamento, no DCC, a gente fala do princípio, não critique, não condene, não se queixe, como nós estávamos falando antes aqui. E eu disse para o Osmar assim, ó, de todos esses anos que eu vou na empresa dele, e que não foram poucas vezes que eu fiz isso, eu nunca vi ele reclamar. Por mais que a situação econômica não esteja das melhores, ou enfim, o mês não foi bom, todas as vezes que eu conversei contigo, Osmar, você sempre trouxe um olhar bastante realista sobre a situação. Então, quando era para falar que as coisas estavam boas, ele fala, e quando é para falar que as coisas não estão do jeito que ele queria, ele fala, mas não num tom de reclamar. E eu vejo que esse é um ponto muito importante da gente trazer aqui, porque pode ser que tem pessoas que estejam passando por esse momento, que não estão num momento tão bom quanto gostaria, mas talvez não estejam lidando do jeito que deveria. E o Osmar até comentou comigo assim, ó, o impacto que isso teve, teve na tua vida, nas tuas tomadas de decisões, como você teve, e o impacto que está tendo hoje também no teu negócio, não é? Sempre eu aprendi, demorei. Mas eu aprendi que problema é igual a dinheiro. Aonde tem problema, tem dinheiro. Você precisa resolver o problema. Não é criar. Né? É peitar o problema. É isso aí. Então, aonde tem problema, tem oportunidade. Né? Então, é na dificuldade, é no problema, é nessas horas que estão as melhores oportunidades para se desenvolver, para pegar fazer algo novo, para se reinventar, né? Para realmente olhar e dizer, poxa. Então, assim, eu vejo que as dificuldades elas vêm na vida da gente para
para te tirar da onde você tá e fazer você dizer, espera aí, o que eu posso fazer de diferente? O que eu posso fazer de melhor? Aonde que eu tô pecando, né? Sim, assumir o controle mesmo. Assumir né, o controle. Responsabilidade. Assumir o controle. E teve algum momento, assim, porque assim, eu imagino que pra quem vem de longe, né, cara? Ainda mais no início da década de 2000 ali, tipo, tinha internet, tinha as coisas, mas não era igual é hoje, né, cara? A maneira não tinha WhatsApp. Não tinha WhatsApp, verdade. Não tinha WhatsApp. Não era um negócio assim tão simples, né, cara? Imagino que essa vinda deve ter impactado bastante o modo de viver, né? O trabalho também. Sim. As distâncias aqui são bem maiores, né, cara? Teve algum momento, assim, de dificuldade que você falou, poxa, eu preciso fazer alguma coisa, cara? Então, saímos de lá num momento de dificuldade, né? E aí, só para falar um pouquinho, que falou que não tinha WhatsApp, né? Eu lembro que na época, foi o maior empenho para mim colocar uma webcam no computador para tentar fazer umas chamadas de vídeo, se não me falha a memória, pelo Skype. Para poder ver a família ver, mas era uma qualidade de imagem. Assim, horrível, né? Era o que tinha. Com a qualidade da internet. Mas é as coisas, né, que vão facilitando, e lá se falasse que... E falava lá, né, que a gente ia fazer chamada de vídeo como a gente faz hoje. Parecia algo tão distante, né? E chegou. Teve um momento, e isso foi logo no primeiro ano que nós estávamos aqui. Eu me deparei no final de semana, um sábado à tarde, meu filho na garagem, brincando. Eu sentado numa cadeirinha daquelas de praia, aquelas cadeirinhas de abril, o gaúcho gosta de carregar aquelas cadeiras por onde vai. E eu sentado ali e sem dinheiro, salário atrasado, aluguel atrasado. Não estava faltando comida, mas não dava para escolher, não dava para ir no mercado comprar, não tinha dinheiro, né? E eu lembro que eu olhei para cima e eu disse, meu Deus, me mostra por que tu me trouxe aqui. Eu sei que não é para passar por isso aqui, né? Me mostra por que tu me trouxe para cá. E se não é para mim ficar aqui também, me mostra. E eu tava ali sentado, veio uma coisa na minha cabeça que me mandou ir até o caixa eletrônico que tinha no mercado próximo de casa. Falei para Paula, minha esposa, eu disse, eu vou ali no caixa eletrônico. O que tu vai fazer lá? Vai te estressar? Para, não sei o quê. Eu disse, não, eu vou lá. Fui lá, na minha cabeça, não sei o que estava passando, mas eu imagino que era alguma coisa no sentido de ver se tinha algum empréstimo disponível, alguma coisa assim, para dar uma aliviada na pressão que estava naquele dia. Quando eu cheguei lá, tinha um dinheiro na conta. Tinha caído uma restituição do imposto de renda já assim, de cara, e nem estava esperando. Que coisa. E aí eu disse, não, isso aqui é um sinal, que é para ficar aqui, é para construir futuro aqui. E aí nesse dia, então, eu também tomei a decisão de que eu ia sair do trabalho onde eu estava, porque estava muito difícil, não estavam acontecendo as coisas, nem o salário estava em dia, né? Eu disse, eu vou ter que construir minha vida de forma diferente. Então, aquele foi um dia decisivo depois de estar aqui em Goiás. Nossa, é forte, né, cara? Mas muito. Assim, tem algumas coisas que acontecem na nossa vida que as respostas muitas vezes não estão com a gente, né, cara? E a gente tem que tomar e assumir o controle, como sempre fala, né, cara? E mostra quem são as pessoas, porque nesse momento, quando tu tomou essa decisão, quando você viu, passou por isso, você assumiu o comando do que tu queria fazer. Você tomou, igual nós estamos falando, ele tomou a decisão que moldou a vida dele até hoje. A gente fala bastante lá no DCC, principalmente, da importância da gente se reconectar com esses momentos. Como é bom a gente olhar para o passado, porque quando tu olha para uma história dessas, Osmar, e você enxerga um desafio hoje, imagina, o que está acontecendo hoje? Né? Não é nada. Não é nada. Então, o fato da gente saber se reconhecer, inclusive entender e se reconectar com as coisas difíceis, ajuda a gente a seguir em frente. Perfeito. É isso aí, cara. Perfeito. Bom, e aí, passado esse perrengue, né, cara? Hoje a história é outra, obviamente, graças a Deus. Amém. Mas, cara, como que foi, então, esse processo de crescimento, né? Porque, assim, você saiu da empresa, né? Você falou que trabalhou em outra empresa e aí logo depois já fundou a Elo, né? Como que foi esse processo inicial, né, de
primeiro, de ser empregado, depois virar o empreendedor, né? Ou empresidiário, como a gente chama. Proprietário? O proprietário, é esse mesmo. Como é que foi esse processo de você ir se tornando o dono da firma, né? Vamos dizer assim. Certo. Desde do Rio Grande do Sul, lá ainda, eu sempre tinha essa coisa na minha cabeça de fazer algo, empreender de alguma maneira. E nesse caminho, a representação comercial sempre me pareceu um caminho mais próximo do que eu gostaria de fazer. Então, quando você também direciona o seu pensamento e começa a construir coisas na sua cabeça, as coisas vão fluindo, né? Então, eu tive o convite, daí enquanto eu estava na outra empresa, aqui já em Goiás, aconteceram algumas coisas lá que desestabilizaram a sequência do meu trabalho dentro daquela empresa. E em paralelo com isso, eu tive o convite, então, da Trominc para representá-los aqui no estado. A Trominc, que é a fábrica que a gente trabalha, ela fica lá em Panambi, no Rio Grande do Sul, mas então a gente que representa eles no estado e nas regiões onde eu comentei anteriormente. Veio esse convite, um pouco receoso de dar o passo, mas ao mesmo tempo já com bastante vontade, com bastante certeza de que aquilo era uma oportunidade. Somado a isso, veio um outro convite que tornou essa decisão um pouco mais fácil, que era uma sociedade. Né? E aí, então, a gente caminhou, vamos fazer, e assim, foi uma decisão muito fácil de tomar, foi uma decisão muito rápida de tomar, porque já estava muito madura na cabeça, estava muito alimentada já. E aí se iniciou esse trabalho de formiguinha. Na época, trabalhando, vendendo só peça de reposição, não vendíamos nem equipamento, nem obra, nada, só coisas menores. E fomos construindo ao longo desses 17 anos a venda de equipamento, um projeto pequeno aqui, uma ampliação ali, até que a gente começou a trabalhar com projetos completos há 10 anos atrás, mais ou menos, né? E de 10 anos para cá que a gente vem trabalhando. O fato de ser o dono, vamos falar assim, né? Como é que você falou? O dono da firma. O dono da firma, né? De ser o dono da firma, num primeiro momento eufórico, né? Sim. Porque, nossa, tal... você... agora eu não tenho mais horário para trabalhar, né? Coitado. Não tenho chefe. E realmente... Sem pressão. E realmente eu não tinha. Então eu começava a trabalhar muito cedo, sei lá, nem tão cedo, mas 7h30, 7h da manhã, e ia até 8, 9 horas da noite. Até que um dia eu cheguei em casa e tinha uma mala. Eita. Até que um dia eu cheguei em casa e tinha uma mala. E essa mala tava lá. A Paula, ela tava sozinha aqui. Nós tínhamos filho. Sozinha, assim. Tinha já alguns amigos, mas, né? Era nós. E eu tava muito dedicado. Eu tava muito focado ali, né? No que precisava ser feito também. Tem momentos, não adianta. Mas eu acho que o peso estava muito para um lado, porque como era um desejo muito grande, a hora que veio a oportunidade, eu não queria perder ela de forma alguma, né? Eu queria fazer o que tinha que ser feito. Tinha que dar certo. E poucos braços, né? Porque quase não tinha funcionários, mas era tocando mesmo. Então tinha muita coisa a fazer. Conhecimento de gestão limitado, tudo, você acabava participando e fazendo tudo mesmo, né? E aí veio esse impacto aí, né? Não dá. Bom, conversa, ameniza, alivia um pouco. Aí eu comecei a entender que se eu saísse de casa às 6 da manhã e voltasse às 18, não era tão complicado quanto se eu saísse às 8 e voltasse às... Era menos 21, ruim, né? Estratégia. Assim, Aí eu dei uma invertida mesmo. Comecei a fazer, mais cedo. E eu descobri também que mais cedo você resolve as coisas muito mais rápido do que no final do dia. Né? E aí começou a fluir.
Mas sempre no desafio de como fazer, como gerir, como ter pessoas boas do lado, como se formar, porque a gente tem uma dificuldade muito grande até de saber o que a gente precisa melhorar muitas vezes, né? Então essa busca incessante aí, ela aconteceu. E aí falando do Dale, né, que foi uma baita de uma virada de chave no negócio e na vida principalmente, eu recebi uma indicação, assim, o Romir, que é o diretor da Trominc, que me convidou para ser representante. Ele disse, você tem que fazer um treinamento. Mas eu nem lembro se ele me disse o nome do treinamento e tal. Eu sei que eu não gravei. Só sabia que tinha que fazer. Tu vai ter que fazer um treinamento e tal. Custa caro, mas você vai ter que fazer. Tá, tudo bem. Mas aquele negócio ele falou assim, aleatoriamente. E eu, mas assim, entrou por um ouvido e saiu pelo outro, né? Pois, se não no outro dia, eu recebi um convite numa pessoa daqui, que estava prestando um serviço para nós lá pelo Sebrae. Pelo Sebrae ou pelo não, era Senai? Não é Senai, não. Desses... pelo Sebrae, eu acho que Acho que era Sebrae. Isso. Uma consultoria lá. E ela disse, vai ter um treinamento, você não quer ir lá hoje? Tipo assim, vai ter um treinamento hoje, às 19 horas. Verdade, você foi no dia mesmo. Você não quer ir lá para ver como é que é? Um dia de cortesia, daí você vê se você gostar. Pois era o treinamento que tinha sido me indicado como tu tem que fazer esse treinamento. Olha aí, cara. Aí eu fui fazer esse negócio, peguei, bati a foto e mandei. E aí já tinha o WhatsApp na época. 2015. O Romir ainda não sabia que tu ia fazer. E aí eu bati a foto e mandei. Eu nem sabia que era esse o treinamento que ele queria que eu fizesse. Mandei a foto pra ele, tô fazendo um treinamento aqui. Ele, rapaz, é isso aí que eu falei que tu tinha que fazer. Rapaz, aí, tava escrito, né? É o destino. Aí a gente fez, né? Aí a gente fez. Aí muita coisa clareou. Legal. E, cara, dentro desse processo, né, assim, eu imagino que à medida que você vai crescendo, né, você vai sentindo as necessidades, né? Igual eu falo sempre que a gente não nasce gestor, não, né? A gente vai aprendendo esse negócio ao longo do caminho, né? E a gente precisa, vamos dizer assim, tirar alguns pesos das nossas costas para poder ter momentos igual a esse, né, cara? Porque você chegar em casa com uma mala na frente não é a coisa mais bacana que existe no mundo, né, cara? E eu acho que esse é um problema, é uma questão muito recorrente, né? É uma das coisas que as pessoas mais procuram, e mais necessitam, às vezes, que é entender o que está acontecendo. É fazer a leitura certa da situação para tratar a situação do jeito certo. A gente vê que essa é um dos desafios do empresário, do empreendedor, da pessoa do mundo de negócio que nos procura, que é justamente encontrar qual é o caminho correto para resolver as coisas. Então, quando a gente pega a história, por exemplo, do Osmar, você tem uma coisa muito importante que te ajuda a fazer isso, que tu faz a leitura bem da situação. Então, o que o treinamento ajuda para pessoas assim, em momentos assim, é justamente dar para ela o que ela precisa para resolver. Porque se você for parar para pensar, a maioria das pessoas sabe o que precisa fazer. Sim. Ela sabe o que precisa fazer, ela sabe onde está o problema, mas como fazer isso? Como resolver? Como lidar com esse tipo de situação? Para resolver precisa reconhecer, né? Exatamente. E gerar uma ação em cima disso, né? Isso. Que é o mais importante. Porque todo mundo sabe que precisa emagrecer, né? Eu sei que eu preciso emagrecer, mas sabemos que precisamos fazer exercício e parar de comer. Mas né, a gente não como começar a fazer isso também, né? Esse é o desafio. Segunda-feira. Semana que vem. Segunda-feira começa. Bom, e a gente... Bom, você comentou, né, que foi por acaso uma indicação que você veio e tal, mas como que de alguma maneira você falou assim, eu vou fazer e vou me dedicar, como que foi o clique para você começar esse processo de autoconhecimento e, enfim, de treinamentos e tal? A busca por conhecimento sempre existiu, eu sempre gostei muito de buscar tá melhorando e aprendendo, né? Então, esse é um ponto. Uma indicação de alguém que você admira até, te faz
ter mais vontade. Mas logo no primeiro encontro, a dinâmica tem muito de falar em público, de incentivar a fala, e esse era ou é uma dificuldade, né? Claro que todos, quanto mais você vai falando e conversando, mais leve vai ficando. Mas assim, é uma dificuldade comunicar bem, né? Porque uma coisa é falar e outra coisa é comunicar, né? E aí isso me interessou, que era a parte de comunicar, né? Então eu sentia a necessidade de melhorar a minha comunicação, sentia a necessidade de melhorar o trato com as outras pessoas, e o treinamento prometia isso, né? Ele indicava que ia entregar isso. E aí então, esse foi no dia, naquele momento inesperado, vou fazer esses pontos que definiram, né? Agora, durante o treinamento, bom, aí várias outras coisas, né? Eu entrei imaginando uma coisa e saí de lá vendo outra, né? Principalmente me entendendo, porque eu acho que isso é uma dificuldade. Muitas vezes você não entende por que você age daquela forma que você age, ou por que aquilo está acontecendo. E muitas vezes tu acha que aquilo também é só com você. E dentro do treinamento a gente pode vivenciar e ver que todos ali vivem e têm os seus desafios e sofrem com algumas dificuldades iguais à sua, um pouquinho diferente, mas assim, só muda o endereço, né? E aí isso, então, opa, peraí, né? Então eu posso ir um pouquinho mais, eu posso fazer um pouquinho diferente. E aí vai construindo relações, ser mais assertivo nas relações, estar mais presente quando você está conversando com as pessoas. E aí quando fazia o treinamento, ia no outro dia, encontrava com alguém, a primeira coisa que fazia era validar, né? Era validar o que tinha feito. Né? Eu vou testar. E aí você começava aquela construção lá para fazer a pessoa voltar, né? Um pouco do que tu fez comigo aqui agora. Como é que foi lá, né? O treinamento o seu negócio, tá afiado. E trazer, então, assim, trazer para a pessoa e demonstrar interesse, né, na história e na vida dela, muda todo o jogo. Sim. Muda todo o jogo. Teve um cliente uma vez que ele começou, eu puxei a conversa, assim, e eu não sabia da história dele, mas eu puxei para conversar. E ele ficou uma tarde tomando chimarrão comigo lá, uma tarde, e chorou contando a história dele, porque tinha umas coisas dentro da história dele que eram bem interessantes. Então, assim, o negócio é profundo, né? E assim, mas tem que ser verdadeiro. Né? Genuíno, né? Genuíno, fala, exato, né? genuíno. Você sentiu a vontade para fazer isso contigo. Isso. Porque no fim do dia, né, Osmar, assim, ainda mais você que sempre trabalhou na área comercial, né, hoje com empresa e tal, muitas dos negócios e, enfim, de várias coisas, eles acontecem no âmbito pessoal primeiro, né? Perfeito. Primeiramente você tem que, vamos dizer assim, gerar uma confiança mútua ali entre vocês, e não dá para ser superficial e muito menos artificial, né, cara? Não você tem que, como. de fato, querer saber para poder entender melhor a pessoa, né? Perfeito. E como a gente fala de investimentos altos, quando você vai falar de uma unidade armazenadora, são alguns milhões de investimento. E ninguém faz um negócio desses aleatoriamente ou na emoção. Isso tudo é um negócio muito construído, muito pensado. E você tá ali junto para fazer isso, né, cara? Que é o que realmente importa, né? É a responsabilidade também. Muito grande. É a responsabilidade de você trazer aquilo, por exemplo, o produtor rural. É aquilo que vai cuidar do dinheiro dele. É aquilo que vai cuidar de tudo que ele fez durante o ano. Então, conseguir construir isso de uma maneira ainda melhor, como você falou, comecei a colocar em prática aquilo e a pessoa se sentiu mais à vontade. É até bom para as pessoas entenderem como é que funciona o treinamento, porque muita gente às vezes acha que é só você fazer coisas, mas não, é se tornar uma pessoa diferente. É verdadeiramente como você falou, porque daí a pessoa percebe realmente que eu estou fazendo isso melhor de verdade. Não é um personagem. Exatamente. E num primeiro momento,
você até faz intencionalmente no sentido assim, eu vou testar, que nem eu disse, né? Você faz intencionalmente. Daqui um pouquinho você vê que aquilo é tão bom que aquilo se torna você. É isso aí. Aquilo vai internalizando, né? Então, primeiro você faz intencionalmente ali, com intenção de ver aonde aquilo vai, mas depois aquilo se torna verdadeiro e genuíno, tá ali. Você faz naturalmente e com boas intenções. Eu não sei, já fiz alguns treinamentos. Quase gabaritou. Eu não sei em qual deles, eu tenho em dúvida se é no negociação ou se no próprio DC, Tá. que trata do o negócio em si, qualquer coisa que você faça genuinamente desinteressadamente, focado no outro, vai te dar resultado. Sim. Né? Então, assim, eu procuro hoje, quando eu trato... É claro, eu preciso faturar, eu preciso vender, tá tudo certo. Mas, assim, quando eu tô sentado com um cliente falando do negócio, eu tô olhando para ele, não para mim. Tipo assim, não é fazer o melhor negócio que eu posso fazer. É fazer o melhor negócio que eu entendo que vai servir para ele. Porque isso vai gerar um primeiro negócio, que vai gerar um segundo e um terceiro, né? É tentar fazer essa leitura e ofertar e trabalhar a cabeça de quem está do outro lado, seja o cliente, ou seja até o próprio colaborador, muitas vezes você precisa direcionar ele para aquilo que é bom para ele. E cara, quando você faz pro outro em dobro para você, não tem jeito. O mundo volta, né? O mundo dá a volta. Em dobro para você. E esse é um ponto importante, porque às vezes é difícil das pessoas entender isso. Porque a gente quer fazer o quê? Geralmente eu quero ir para o resultado. Por exemplo, estou na frente do cliente, eu quero vender. A meta tá lá, né? A meta tá lá. Tá te cobrando todo dia, né? Estou na reunião com a minha equipe, eu quero fazer eles produzir, eu preciso resolver as coisas. Só que, principalmente no DCC, a gente fala muito sobre isso. Antes disso, nós temos que entender que tem um ser humano lá na nossa frente. E se a gente conseguir fazer esse tratamento pessoal, humanizado, de ouvir, entender, ter empatia, a venda, o resultado, a mudança vai acabar sendo uma consequência. E você falou uma coisa muito importante antes na nossa conversa, que você disse assim, ó, tem coisas que eu faço e que não foram fáceis de eu começar a fazer. Não. Eu tive que aprender a fazer isso. E talvez isso é uma coisa importante para as pessoas entenderem, que uma mudança ela vai gerar um esforço. Para eu conseguir mudar o meu jeito de lidar com as pessoas, para eu conseguir mudar, vai gerar um esforço. Então, como que tu enxerga assim, ó, a importância do empresário, do empreendedor, das pessoas fazerem esse esforço, Osmar? Aí é assim, né? Ali atrás eu falei, você está sempre tendo que buscar conhecimento. Então, assim, cara, se tu não está disposto a mudar, você vai ficar onde você está. Porque o cara que te trouxe até aqui não é o que vai te levar no próximo passo, né? Então, assim, a mudança só acontece dentro de nós. Eu não consigo mudar o Paulo, eu não consigo mudar o Adriano. Agora, eu consigo mudar o que eu recebo quando o Adriano fala, e até fala de forma mais ríspida comigo. Como eu recebo isso, não é como ele fala, é como eu recebo. A responsabilidade é nossa. É como eu recebo, é como eu faço. Então, assim, tem que se trabalhar, tem que se responsabilizar 100%. Ter a rédea, como você disse, né? Então, quem não está disposto a buscar a mudança, quem não está disposto a melhorar, não vai conseguir dar o próximo passo, né? Eu carrego. Olha isso aí, ó. Eu carrego até hoje. Olha lá, esse é dos antigos. Esse é bonito, porque tá usado, né? Esse é bom. Muito bom. Para quem não tá vendo aí, ó, deixa eu colocar aqui. É o livro de ouro, ó. É o livro de ouro. Ele me acompanha desde que eu fiz o Day, então tem 10 anos e ele é usado. Eu não carrego no bolso, que nem eu tava aqui eu tô no bolso para poder mostrar para vocês, né? Mas por muitas vezes eu me deparo com uma situação e eu disse assim, tem uma resposta, como que é? Vou buscar. Tá tudo aí, né? Sabe onde está o recurso.
eu vou buscar, porque assim, é só um lembretezinho, e aí quanto mais tu usa, menos tu precisa usar, né? Mas a parte que eu mais uso é essa aqui, ó. Como evitar preocupações e começar a viver. Né? Porque, cara, quando você tem um problema ou tem um desafio ou tá preocupado com alguma coisa e você usa disso daqui, avalia o problema de forma realista. Exatamente. Porque assim, vamos lá, ó. Antes de fazer o odeio, tava lá na garagem de casa. Eu podia ter... porque essa empresa, porque não me atrasa o salário, porque a minha vida tá uma bosta por causa dela, porque ela vai ter que resolver, porque eu vou brigar. Não ia adiantar. É o que muita gente faz. E não ia resolver. Eu ia estar lá na garagem, talvez até hoje. Sentado Né? na cadeira. Então, quando você assume o problema de forma realista, né? O que é o problema, né? E aí é o que você não fez, ou o que você tem que fazer para mudar aquela realidade. E eu uso bastante. Legal. Uso bastante. Muito bom. E, cara, eu lembro que no DCC, na primeira, no segundo encontro, acho que no primeiro, ele explica pra gente o tal do ROI, né? Tem gente lá que fala assim, não, o ROI é o quê? ROI as unhas? O que é, né? Boa. Cara, no seu caso específico, né? Eu sei que você fez todos os treinamentos, quase zerou, né, o jogo aí, mas eu tenho certeza que teve outras pessoas também dentro da empresa que fizeram e tal, né, cara? Cara, qual foi o resultado que você percebeu logo depois que você começou a fazer, a se aperfeiçoar nesse processo de autoconhecimento e tudo mais, né? Que você percebeu assim, pô, esse negócio aqui funcionou. Assim, ó, definir o que vai fazer e fazer. Gestão de tempo, né? Você ter uma gestão de tempo bem definida. Você programar o que você vai fazer, botar o que é importante por primeiro e focar naquilo. Porque assim, não tem como você ter 10 prioridades. Não existe. Você tem que ter 2, 3. O resto tem que ser feito também, mas tem que ter prioridade. O que é importante, né? E quando a gente tem pessoas junto conosco ali, trabalhando e desenvolvendo, não dá para você olhar na vírgula. O que fez, o que não fez, o que precisa fazer. Pega o que é importante naquele momento. No mês que vem pode ser que é outra coisa que é importante, né? E trabalha em cima daquilo que está sendo importante hoje, né? Dentro da equipe, uma coisa que a gente fez e desenvolveu e tem trabalhado nisso e funciona muito é compartilhamento. Certo? O que a gente faz? A gente tem um time de líderes, né? E dentro desse time, as decisões, inclusive decisões de investimento, decisões de compra, não compra, faz, não faz, a gente compartilha. Então, assim, começou lá com o LTM em 2020. Né? No meio da pandemia. Que numa das sessões foi trazido à tona a questão de se o time tinha noção ou não do resultado da empresa. Essa história é boa. Se o time tinha ou não tinha noção do resultado da empresa. E aí, porque o que acontece? Faturamento, às vezes é um número que comenta, mas a última linha lá, o que sobrou ou não sobrou, é um segredo de Estado, né? Eu diria que faturamento é a métrica da vaidade. Ele falou isso também. Exatamente. E na época eu fiz o questionamento para o time. Quanto que vocês acham que é o lucro da empresa, né? Cara, de 8 a 35, 40% eu escutei de tudo. Que bom se fosse isso, né? Não, eu disse, não, acho que eu vou colocar pra gerir aqui, porque eu não tô dando conta, né? E a gente subestima isso, a gente acha que o pessoal não entende que é mais apertada a margem, né?
E aí, então, a gente compartilhou esse nível de resultado, que é um resultado mais baixo e tal, e começou a compartilhar também a decisão de investimentos. Tipo assim, vamos reformar a estrutura do Mato Grosso. Quanto vai custar? Orçamos, tal, o que precisa ser feito? E junta os líderes, o pessoal de lá dizendo o que acha que precisa, o pessoal daqui que é envolvido no processo de lá dizendo o que acha que precisa, mas todo mundo validando se é aquilo mesmo e priorizando. O que ficou em dúvida, tira fora, deixa para um segundo momento. Decisão de investimento de abrir nova filial, como a de Cristalina, nós botamos tudo isso no papel, foi cada um fazendo a sua parte, levantando seus custos, para nós definir até o estoque que ia ter lá dentro. Chegou num investimento final, e aí? Vamos fazer ou não vamos? Né? Por quê? A empresa, ela é minha. Mas todo mundo que está ali faz parte e vai crescer ou não junto, dependendo das decisões que forem tomadas. Né? Então, fazer essa parte de compartilhamento trouxe um alinhamento maior na questão de, tipo assim, o que a gente realmente põe energia e o que a gente não põe energia. Que tem outra coisa, né? Se eu resolver que amanhã eu quero criar um foguete para concorrer com Elon Musk, desenvolver um foguete, mas ninguém do time comprar a ideia, não vai fazer. Sim. Interessante. Né? Não vai fazer. E tem outro ponto, né? Se você é a pessoa que toma todas as decisões sozinha, a responsabilidade é toda sua, né? Também. Porque, se eu decidir ir pra cá e o seu time de alguma maneira achar que é loucura, e aí, né? Todo mundo vai ficar dizendo, vamos, né? Ele tá indo, mas vamos, né? É louco. E tem uma outra parte também, porque fazer isso, Osmar, também muda o engajamento da equipe com as coisas. Tu sentiu isso, por exemplo, nesses projetos, nessa filial, onde você fez eles participarem mais? O que tu sentiu no engajamento da equipe? Com certeza. A equipe fica bem mais engajada. Inclusive, a gente passou por um momento agora eu vou falar que foi mais ou menos um ano, onde a gente estava com a obra da estrutura nova de Rio Verde, a nova loja ali, em andamento, um ano mais conturbado, as coisas sem muita, tipo assim, a gente só estava executando o que a gente já tinha planejado e não estava planejando muita coisa para frente. Deu uma desconectada. Já deu uma desconectada. Olha só. Sabe? Então, já tá agora, final de semana passada, a gente até fez uma reunião de alinhamento e agora tá na hora de engajar de novo. Não dá para soltar. Não dá para soltar. Mesmo que seja para não resolver, entre aspas, nada, vamos falar assim, é importante tá unindo. Nesse ponto eu vi que eu falhei, mas aí são vários fatores. Sim, tinha um porquê. Porque são vários fatores e aí um deles obras e tudo envolvido e você acaba deixando de lado, mas desconecta. Mas é interessante olhar para isso também, porque daí reforça ainda mais aquilo que você fez. Porque o que você fez de mostrar os números para as pessoas é uma coisa polêmica. Se você vai falar assim, para grande parte dos empresários, ninguém nunca vai cogitar fazer isso, por causa de medo, enfim. Mas olha a importância da gente envolver a equipe. Olha a importância de ter essa cultura. Então, a gente sempre fala, tanto no DCC quanto no LTM, né, que envolver as pessoas, fazer com que elas participem do negócio, faz elas se sentir importante, e isso precisa ser contínuo, como você falou. Porque às vezes a gente precisa fazer isso, como tu precisou fazer, de dar essa desconectada, mas agora tu sabe o que você precisa fazer para resolver. Aqui que está o ponto. Ter o recurso para fazer isso, como você usou aqui o exemplo do livro de ouro, é a parte mais importante, porque a gente não vai acertar todas. O gestor que pensar que ele vai acertar em todas as decisões que ele vai ter, ele está vivendo um sonho, né? Uma utopia. Exatamente. Mas saber aonde eu vou buscar recurso para lidar com as coisas que acontecem faz toda a diferença. Sim. E, Osmar, então outra coisa aqui que eu queria
trazer, né? Porque assim, a gente já falou mais ou menos sobre isso em alguns tópicos aqui, né, cara? Mas a gente vive num setor, que é o agro, né? O agronegócio. E eu imagino que dos anos 2000 para 2025 deve ter mudado mais ou menos, né? Só uma vírgula. Né? Mudou muita coisa, cara. A gente hoje é um ambiente extremamente desafiador, dinâmico, né? Não dá para você ficar catando coquinho, você tem que tá sempre, vamos dizer assim, se melhorando e dentro desse processo que o agro traz, cara. Dentro do que você já viveu, que você vive hoje nesse setor, assim, cara, quais são os princípios que você julga como sendo essenciais, vamos dizer assim, para ter sucesso no setor, cara? Assim, ó, primeiro é o que a gente já tratou ali atrás, que é ser genuíno, ser verdadeiro, né? Então, assim, não pode negociar. Eu acho que hoje não tem mais muito espaço para malandragem, né? A gente, com o Zap, né, velho? É rápido. Tudo online agora. O trem é muito rápido. Então, assim, seriedade no trabalho, muita seriedade, então isso é inegociável. Os valores da empresa tem que ser alinhado com o tipo de cliente que você quer atender. E assim, por que eu falei os valores tem que ser alinhado com o tipo de cliente? Cara, dentro do agronegócio, você tem vários perfis. Claro. Né? Você tem vários perfis. Cara, te alinha com o que você quer e vai trabalhar. Né? Isso vai te trazer resultado ali, dentro daquele setor. Tanto isso é verdade, que eu tenho alguns clientes que eu não consigo atender. Mas por quê? Justamente quando bate na questão ali dos valores, as coisas estão um pouquinho desalinhadas. E não vai, mas está tudo certo. A gente não vai conseguir atender todo mundo. Né? Você falou da agilidade. Né? Tempo hoje não é negociável. Hoje, quando você solicita algo, um orçamento, uma informação, a resposta tem que ser rápida. Porque se você mandou, não teve resposta, ou você ligou, não teve atendimento, não vai esperar. Alguém vai atender. A gente é assim, e nosso cliente, eu falo pro time, né? Eu falo assim, quando o cliente manda o WhatsApp, a gente tem que responder rápido. Quando ele liga, a gente tem que atender. Porque ninguém mais liga hoje. É muito raro, poucas raríssimo. as pessoas que ligam. Cara, se o cara tá ligando é porque ele quer saber agora. Não sei nem o que ele quer, mas ele quer agora. Né? E se ele quer agora, nós temos que responder o agora. E o WhatsApp também. Tem que ser uma resposta muito rápida. Ninguém mais espera para amanhã ou para semana que vem. É um tempo de tudo na mão. É um tempo de tudo o que eu quero, do jeito que eu quero. Né? E a gente tem que ir se adaptando. Não é fácil, não. Mas, voltando à tua pergunta, então, muita seriedade no que faz. Eu acho que não é negociável. Ter valores bem definidos. Agilidade no trabalho. E aí de produto eu não vou nem falar. Porque produto já não é algo... eu tenho que ter um produto bom. Isso não é negociável. Sim. É o básico. Produto ruim não fica no mercado. Vai ter tempo limitadíssimo. Sim. Trabalha com algo que você confiar. Confiar demais no que você faz. E no produto que você trabalha. E na marca que você defende. Ou na tecnologia que você defende. Né? E mostrar para que veio. É engraçado, né, cara? Porque assim, a hora que você olha... essa pergunta é muito boa porque ela traz... Assim, vários insights, né? Claro. E quando a gente lê os livros, né, cara? Esse negócio já tá falando desde 1900 e bolinha, exatamente, né, cara? É muito louco isso, cara. E ainda funciona. Funciona muito. E uma das coisas que o Osmar faz muito bem e que é importante a gente entender também, ele como empresário, qualquer empresário precisa saber que os valores, esse alinhamento de coisas que você tem precisam estar em todas as pessoas. Elas também precisam viver esses valores, porque não adianta só o Osmar ter isso, mas a equipe tem um valor diferente. Então, quando eu fui fazer o convite para ele lá do podcast, cheguei lá, quando entra já vai para a equipe comercial. E aí eu faço sempre a pergunta, e aí, como é que estão as coisas? Você lembra aquilo que eu falei que ele não reclama? A equipe dele também não reclama. Esse é um ponto
você consegue transmitir isso muito bem para a tua equipe. Eles conseguem refletir muito bem. A conversa com a equipe do Osmar e com o Osmar, ela tem o mesmo nível. O que você considera assim que você faz ou que você fez que te ajudou a construir isso, Osmar? Bom, relações interpessoais, né? Construir isso, assim, conversar e ouvir o time de forma verdadeira. Eu não consigo estar com todo mundo todo o tempo. Mas na hora que alguém vai na minha sala, ou na hora que eu sento na frente de alguém para conversar, e seja ali alguns minutos, eu procuro parar. Desligar a vida, olhar para aquele momento, viver aquele momento, né? Não reclamar, que você comentou aí. Eu nunca, ou talvez se aconteceu, sei lá, alguma vez, mas eu não consigo nem lembrar, de entrar na empresa xingando ou com falta de educação com alguém. É claro que em algum momento alguém se sentiu desconfortável com alguma conversa, alguma coisa. Mas fazer isso de forma intencional, criar aquele clima, né? Não, pelo contrário, sabe? Sempre tentar trazer aquele clima positivo, trazer aquele negócio de empresa para frente, todo mundo pensando em resultado, todo mundo pensando em atender o nosso cliente, sempre focado no cliente, entender que o cliente é quem nos mantém, né? Claro. É foco nele. E aquilo que a gente fala nos treinamentos, principalmente quando a gente trata do assunto de liderança, né? Que a equipe é um reflexo do gestor, das ações ou das omissões do gestor. Então, assim, eu olho para minha equipe, eu vejo o que eu estou fazendo ou o que eu não estou fazendo. E volta naquilo que nós falamos antes, não adianta reclamar. A gente precisa assumir a responsabilidade. E tem recurso para fazer isso. Por exemplo, a Dale Carnegie tem muitos recursos para lidar com isso. Se algum gestor estiver passando por esse desafio. Só precisa entender que a responsabilidade é minha e eu preciso correr atrás. Tem que fazer o que tem que ser feito. E fazer o que tem que ser feito. Não dá pra fazer até a síndrome do Homer Simpson, né? Que a culpa é minha, eu ponho quem eu quiser. Né? Boa essa. A culpa é minha, eu ponho quem eu quiser. Essa é boa. Essa fica fácil. Cara, e pra gente ir pros finalmente aqui, a gente poderia ficar horas aqui, né, cara? Muito, né? Porque o homem aí é bom de resenha, né, cara? Mas pra gente ir pros finalmente aqui, Osmar, cara, vai ter um monte de gente que vai estar ouvindo ou vai estar assistindo a gente, né, cara? Que vai ter compartilhado da sua história, né? Porque a sua história ela é semelhante a muitas outras histórias, né, cara? Perfeito. A gente percebe isso ao longo do tempo que a gente vai conversando com as pessoas. Quais conselhos, cara, que você daria para outras pessoas, pra outros profissionais que trabalham no nosso setor aí, né? Pô, isso aqui é um negócio que eu aprendi que eu queria passar para as pessoas. Assim, não necessariamente todo mundo precisa empreender para ter sucesso. Sucesso é um negócio relativo. O que é sucesso para um não é sucesso para outro. Então, a pessoa se entender, botar objetivos claros do que ela quer, né? Mas muito claros. Estava comentando até com o Adriano também na viagem. De um caso de uma casa que eu comprei. Mas assim, você colocar no papel e descrever com detalhes o que você deseja e como você deseja, já é o primeiro passo para você fazer, tá? E eu escutei uma vez, e eu acredito muito nisso, que se Deus deu a visão, Ele vai dar a provisão. Se é possível ver, se é possível enxergar, se é possível você visualizar aquilo que você definiu, cara, é possível realizar. Só que você só vai realizar aquilo que você visualizar e sonhar. Então, tenha objetivos claros, entenda da onde para onde você está querendo ir, porque aí você sabe o caminho, né? Definir um caminho, eu acho que é o primeiro ponto, tá? E isso é para sucesso, para felicidade, para qualquer coisa, né? Ponha o que você quer. Uma vez que você sabe o que você quer, vai buscar os recursos necessários. Se eu quero isso, o que eu preciso saber? Qual que é a informação que eu preciso ter? Qual que é o conhecimento que eu preciso ter? Né?
se responsabilize por 100% do processo. Ninguém vai fazer nada para você. Ninguém vai te dar nada. Ideia não vale nada. Ideia é commodity, né? Ideia não vale nada. O que vale é o que você fez, o que você testou, o que você executou, realizou. É ação, né? É ação. Então faça. Dê o primeiro passo. Faça o que tem que ser feito, né? E conhecimento, cara. Conhecimento, assim, conhecimento pessoal. Também falamos disso na nossa viagem. O sucesso, ele não tá tão linkado a o quão técnico eu sou em algo. Ele tá muito mais ligado ao quanto eu consigo vender isso, vamos falar assim, né? Negociação, cara. Negociação, fizemos também, eu fiz o treinamento de negociação com o Jefferson, inclusive, que você conversou com ele, foi com o Jefferson. Fiz aqui em Goiânia. Cara, você acorda de manhã cedo negociando com o despertador. Levanta ou põe mais 5 minutos. Você está negociando com você mesmo, né? Se você tem o hábito de ir na academia, alguma coisa, você já negocia. Tipo, vou ou não vou? Porra, tá negociando. Então, assim, tem coisas que tem que ser inegociáveis. E já coloca, cara, na vinda pra cá. Defini com a Paula, minha esposa. 2 anos nós vamos ficar lá. Depois, nós podemos avaliar a volta ou não. E em 4 anos que nós estivermos em Goiás, nós avaliamos. Mas antes de 2 anos, nós não vamos voltar. Se não tivesse colocado isso como um objetivo e não negociado, tinha voltado, cara. Naquele sábado. Tava com aluguel atrasado. Você tinha todos os elementos possíveis para tomar a decisão. Eu tinha todas as desculpas. Então, assim, tem que definir o que você quer e não negocia. Tem que negociar o tempo inteiro, mas tem coisa que não pode negociar. Legal. Né? Muito bom. Meu amigo. Viu? Tá vendo? Rendeu. Uma régua que subiu, hein, cara? Que bom. Muito bom. Cara, Osmar, muito obrigado, cara, por você ter topado, né? Eu sei que foi uma viagem, né? Você falou da viagem, o pessoal talvez não saiba, mas você veio de Rio Verde pra cá, né, cara? Exclusivamente pra gravar aqui com a gente. Fico muito honrado de ter conhecido um pouco mais da sua história, não só aqui, né, no nosso bate-papo aqui, mas também lá fora, aqui, né, no pré aqui, porque assim, quando a gente vê que a história da outra pessoa, ela inspira a gente tem certeza que vai inspirar outras pessoas também, né, cara? Então, muito obrigado e parabéns por toda essa trajetória sua aí. Valeu, muito obrigado pela oportunidade, foi um prazerzão estar aqui batendo esse papo, trocando essa ideia e sempre à disposição aí, sei lá, se alguém quiser trocar uma ideia também, depois se quiser deixar o contato lá. Eu já ia até falar para você como que quem está ouvindo, assistindo a gente aqui pode entrar em contato, enfim, acompanhar o seu trabalho também. Elo Soluções Agrícolas, tá? No Instagram, tem o site lá também, e ORF Cunha é o meu também do Instagram. Legal. Não, eu nem perguntei, mas qual que é o futuro aí da Elo, cara? Tem coisas legais aí que estão acontecendo também, né? Cara, assim, ó, a gente sonha, né? E sonhar... Então, se você prevê... Sempre já pode, funcionou, né? isso? Então. A gente sonha. Mas como o nosso negócio é armazenagem de grãos e a gente tem um problema muito grande de déficit disso no Brasil, o nosso desejo é conseguir suprir cada vez mais esse mercado e esse déficit. E só para você ter uma ideia, nós temos 120 e poucos milhões de toneladas de grãos produzidos por ano que não tem aonde ser armazenado no Brasil. Disso, uns 80 milhões está no Centro-Oeste, que é onde a gente está inserido. É muito grão. Coisa demais. É muito armazém que precisa ser feito. O que a gente quer é estar trabalhando, fazer um trabalho cada vez mais assertivo para conseguir mostrar para o produtor rural, mostrar para as pessoas de investimentos
que tanto o armazém geral quanto o armazém dentro da fazenda é um negócio muito rentável, né? Então, naquele quesito que eu disse antes, olhando para o resultado do cliente, né? Cada vez trabalhar mais em cima dessa viabilidade, a gente faz simulador de cálculo de viabilidade para quem tem interesse de ver em que ponto que está, em que nível que está, se eu já deveria ter a minha unidade ou se isso é um investimento muito alto para mim estar fazendo, quantos anos é esse payback, né? Então, assim, nosso trabalho é reduzir essa lacuna, só que é difícil. Muito. Porque a gente vai andando devagarinho com a armazenagem e o produtor vai andando rapidinho com a produção. mas bacana, Problema vamos lá. O ideal é que a gente aproxime mais essas capacidades aí, e a Elo quer estar cada vez mais presente, né? Claro. Então, assim, a nível de crescimento área, não sei se as oportunidades aparecerem, com certeza a gente vai assumindo às vezes alguma outra região, mas a gente quer estar mais presente na região que a gente já atua, colocando mais algumas lojas e vamos conquistar o mundão aí. Mexer o doce, né? Coisa boa, hein? Adriano, obrigado, cara, também por você ter compartilhado da mesa aqui com a gente, cara. Obrigado você pela oportunidade aí também de estar participando e também, Osmar, pela parceria aí que a gente tem. É muito bom saber que a Dale Carnegie pode ajudar pessoas, né, a cuidar de outras pessoas, a otimizar negócios e também, de alguma forma, conectar as pessoas aqui com o teu trabalho no agronegócio. Obrigado mesmo. É isso aí, cara. E para quem está aqui na região, que quiser entrar em contato com vocês, onde que a gente pode encontrar? Isso, pode encontrar no @DaleCarnegieGoiás, né, que é a página do Instagram que a gente tem aqui da nossa unidade. Bom demais. E para você que ouviu ou está assistindo esse episódio até agora, eu tenho certeza que você viu valor nessa conversa aqui, né? Afinal, nós estamos aqui há quase 1 hora conversando. Se não tivesse valor, você não estava aqui até agora. Então considere compartilhar esse episódio com alguém que vai se beneficiar desse conteúdo, o Agro Resenha, a Dale Carnegie. A gente cresce na medida em que você participa com a gente desse processo. Então, assine o Agro Resenha em todos os agregadores de podcast, Apple Podcast, Spotify, Amazon Music. A gente está em todos os agregadores de podcast, então, e também compartilha aí com seus camaradas, tá certo? E esse episódio aqui, como eu comentei lá no início, ele chegou até você por causa da Dale Carnegie Training, né? Então, se você está buscando melhorar o seu desempenho, tanto pessoal como profissional, utilizando essas técnicas aí que estão validadas há mais de 100 anos, né? Então, sabe o que eu descobri ontem, cara? Eu não sabia. Você sabe qual foi o livro mais vendido no mundo, em toda a história? Vocês têm uma noção? A Bíblia. Bíblia Sagrada. Positivo. Aí eu não sabia do segundo livro mais vendido do mundo, que foi o livro do Baden-Powell de escoteiros, ou A Regra dos Escoteiros. Sabe qual foi o terceiro? Como fazer amigos e influenciar pessoas. O terceiro livro mais vendido no mundo, cara. Isso quer dizer, se tem esse sucesso até hoje, tá sempre lá nos top 10 lá de negócio, desenvolvimento pessoal, quer dizer que dá certo. Então entre em contato com o pessoal aí para saber mais sobre a Dale, só entrar em @DaleCarnegieBrasil no Instagram, Facebook, LinkedIn e YouTube e acessar o site dalecarnegiebrasil.com, tá certo? Pessoal, obrigado de novo. Obrigadão. Eu sempre finalizo os episódios com uma frase de muita sabedoria, tá? Que isso aqui é bom para levar para frente. Para anotar. Se chover não precisa molhar a horta não, tá bom? Tamo junto, obrigado. Obrigado.